Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Vamos falar agora dos sofistas, né? Vamos passar para esse período, essa história mais intelectual agora, né? Da Grécia. Ah, Lembre-se aí de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, fazer aquelas coisas todas, né? E então o Cornford, que é o autor que vai escrever esses artigos na Cambridge Ancient History, ele chama esse período bem de antes das guerras persas, mas ali de 530 a 400, né? 530 quando está começando ali os pitagóricos, a escola de Mileto, né? Ele chama de período da iluminação grega, que sobretudo na Jônia, também tem uma corrente dos pitagóricos na Itália que vai ser meio, digamos assim, racionalista, né? A gente se lembra que ainda no pitagorismo tinha um negócio espiritual, mas tem uma vertente que começa a ser mais materialista, né? Então, algo menos sobrenatural. E também o pessoal da escola de Mileto, com aquelas questões de será que o mundo veio do fogo, da água, do ar, né? Elas estão meio que fazendo algo um pouco científico, digamos assim. Então é uma época nesse sentido de tirar as coisas da religião, né? Uma comparação com o iluminismo, né? Mas nesse período, então, de 530 a 400, o Cornford subdivide em um período que começa ali, né, um divisor de água em 450, que é quando essas escolas, sobretudo a escola jônia, vai ser questionada, né? Então, e ela vai surgir um outro tipo de pessoa ali, vamos dizer assim, de pensador, que são os sofistas, né? A marca desse período é por causa de Zenão de Eleia. Eu agora estou meio em dúvida, eu não lembro direito a diferença entre o pensamento mais de Parmênides e de Zenão de Eleia, mas o Zenão era um aluno de Parmênides. Então, se eu. Ele é mais famoso por aqueles paradoxos, né? Da flecha, da tartaruga, né? Sempre que Aquiles chega em. Ele tá perseguindo a tartaruga e sempre que ele se encontra com a tartaruga já avançou mais um pouquinho, né? Então ele nunca consegue atingir a tartaruga, né? Ultrapassar, nem alcançar a tartaruga, né? É um paradoxo. Mas esses paradoxos eram para que eu saiba para justificar as visões de Parmênides, né? Então, mas Zenão vai ser muito crítico à escola de Mileto, né? E ele vai fazer uma crítica muito, essa crítica vai influenciar muito a gerar um certo ceticismo no pensamento grego. Então, o pessoal vai meio que abandonar essas visões da escola de Mileto e então ele coloca assim: Zenão, né, influenciou a atividade intelectual de Protágoras, Gorgias e Sócrates. Esses dois primeiros são sofistas, né? E o problema mais urgente da filosofia deixou de ser como o mundo foi feito para se tornar como é possível o nosso conhecimento do mundo. Porque então a escola de Mileto, né, das críticas de Zenão e de Parmênides, eles estavam muito focados, né, na a água é o princípio das coisas, do fogo, o ar, né? E a crítica do Zenão de Parmênides, né, é de que não não existe movimento, né? Como ele falou ali atrás, ele criticou o tempo, o movimento, o espaço, né? Todas essas coisas que mudam, né? Porque eles partem do princípio de que o ser é, né? E não pode ter transformações, porque senão seria uma coisa que não é passando a ser, né? Então, e as duas coisas são opostas, né? O ser não pode não ser. Então, como uma coisa que não é passa a ser, né? E isso leva você a duvidar dos sentidos. Você passa a ter uma. Porque você vê as coisas mudando, mas você sabe que o não ser não pode ser. Então, quando uma coisa muda, é um não. Parece que é um não ser que agora é. Então, você fica. Caramba, se você acredita, né, nos argumentos de Parmênides, né, e dizer não, você fala, caramba, então tem uma coisa muito estranha acontecendo. Então, você deixa de querer se perguntar como o mundo foi feito, será que isso aqui é água, é o ar, que é a origem de tudo? Você passa a se perguntar como que a gente pode conhecer as coisas, porque você tem um problema ali, será que é esses argumentos, né, que vêm da razão, né? Ou será que eu tenho que olhar para empiricamente? Eu não sei se eu estou transformando isso numa questão posterior entre racionalismo e empirismo, mas quando você começa a criticar a ideia de movimento, né? E você lembra que você não consegue nem entender como que Aquiles encontra uma tartaruga, você começa a questionar as coisas, né? Questionar os sentidos. Então, a investigação começou a se voltar para do macrocosmos, então como o mundo foi feito, se é ar, se é água, se é fogo, que é a origem das coisas, para o microcosmos. E, ao mesmo tempo, os problemas da conduta social começaram a ser reconhecidos como questões sobre as quais há tanto espaço para o debate e tão pouca razão para o dogmatismo quanto nas questões físicas. Pode-se dizer que o homem estava se tornando autoconsciente.
A consciência da importância do homem é notada na bela ode de Sófocles que começa: muitos são os milagres no mundo, não há milagres maior que o homem. Então, as pesquisas do. Aqui o Cornford, ele parece que ele quase se contradiz, assim, fica um pouco difícil de entender, porque ele estava falando que, então, Zenão, ele meio que, não vou dizer que refutou, mas ele deu um belo de um golpe nos argumentos ali da escola de Mileto, né? Mas ele também fala assim que as pesquisas dos Jônios, né, que é o pessoal da escola de Mileto, e da Magna Grécia, que são aqueles pitagóricos mais materialistas, aumentaram o escopo do conhecimento necessário para um homem de cultura, e a demanda para ensinar esse conhecimento foi suprida pelos sofistas. Então, quer dizer, os caras eles já não acreditavam mais nos argumentos da escola de Mileto, né? Mas ainda queriam aprender, né? Então, os sofistas faziam isso. Eles eram professores itinerantes que formavam, o Cornford fala, uma universidade grega coletivamente, né? Porque ninguém tinha aula com todos eles, né? Então, eu achei um pouco estranho esse termo, uma universidade grega, talvez no sentido de que eles ensinassem várias coisas, né? Davam uma educação completa, como ele fala, incluindo viver uma boa vida e os deveres do cidadão, né? E era uma educação superior, digamos assim, né? Então, nesse sentido, uma universidade, quer dizer, o universo do conhecimento e ser um ensino superior, né? E aí ele fala um pouquinho do custo, ele fala que variava muito entre, por exemplo, Eureno de Faros, que ganhava 5 mini, e Protágoras, que ganhava 100. Ele fala que Protágoras ganhava mais do que um dos artistas mais famosos da época, que era Feidas, né? Então, só porque também eles cobravam, né, para ensinar, né? Então, também o Cornford vai falar do crescimento das democracias, porque então, você tinha que saber se defender na assembleia, no conselho, num clube político, né? Então, as pessoas começaram a buscar, né, nesse ensino, sobretudo, a retórica, né? Você saber usar os argumentos, compor os argumentos, influenciar as pessoas, né? Até ele fala aqui para desejável como arma de autodefesa, mesmo para aqueles que não tinham tais ambições, porque alguém podia te acusar no tribunal e você tinha que ir lá se defender, né? Então, os sofistas estão muito ligados ao ensino da retórica, né? O maior deles e o maior argumentador, né, é o Gorgias, que nasceu na Sicília. A gente vai ver que todos eles acabam girando em torno de Atenas, então eles nascem em vários lugares, mas eles vão morar em Atenas, né? Atenas é meio que a capital para você ir lá e se tornar famoso discutindo, ensinando, né? Porque Atenas é a grande, primeiro ela é a maior cidade, está superando Esparta, né, nessa época, e ela é a maior democracia da Grécia, né? Eu esqueci de colocar aqui, tá aqui, o Gorgias tinha, eu até tô procurando aqui no chat GPT rapidinho, ele fala assim, ele escreve um livro chamado Sobre o Não Ser, né? E ele fala assim, o argumento dele é que nada existe, que se algo existe não pode ser conhecido, e se algo pode ser conhecido não pode ser comunicado, né? Essa é uma grande, meio que um ceticismo, assim, né? Os sofistas fazem um pouco disso, né? O outro, talvez, mais antigo, talvez o mais eminente, típico dos sofistas, foi Protágoras. Aqui, quando ele fala que Gorgias foi o mais eminente, talvez no sentido de argumentador, né? O Protágoras, ele, então, vai ter... ele foi ele que cunhou a frase famosa, né? O homem é a medida de todas as coisas, do ser das coisas que existem e do não ser das coisas que não existem, né? O Cornford fala assim: o significado dessa afirmação tem sido amplamente discutido, mas a interpretação mais provável é que o que a você parece verdadeiro é verdadeiro para você e o que a mim parece verdadeiro é verdadeiro para mim. Não existe um padrão objetivo ao qual possa recorrer. Não é improvável que. Então, quer dizer, é isso, né? Você vê que eles tendem a um certo relativismo, assim, ou um ceticismo, né? Ah, talvez ainda uma influência, não uma influência, mas um efeito do Zenão, né, que tirou as críticas do Zenão, né, do movimento, né, e dos sentidos, né. Então, o Cornford fala assim, não é improvável que Protágoras tenha chegado à conclusão de que, para fins práticos, o que parece verdadeiro para a maioria das mentes é verdadeiro. Não sabemos como exatamente ele desenvolveu isso, mas ele chegou a uma conclusão que é assim, isso é uma segunda parte do pensamento dele, né, além do homem ser a, a medida de todas as coisas, tudo é relativo, né, para cada um.
Ele fala, sobre qualquer assunto, podem ser feitas e mantidas duas afirmações opostas, então duas ideias contrárias, que podem ser distinguidas como a mais forte e a mais fraca. A mais forte sendo aquela mais comumente aceita e geralmente tomada como verdadeira. Então, quer dizer, é porque até aí tinha um certo relativismo, né? Cada um acha que uma coisa é verdadeira, mas as pessoas concordam em muitas coisas, né? Então, aquilo que já é mais comum das pessoas acreditarem seria mais forte e não é verdadeiro, mas é tomado como verdadeiro, né? Mas a mais fraca pode sempre ser fortalecida por um expoente habilidoso, né? Quer dizer, um orador habilidoso, né? Quer dizer, alguém que expõe a ideia, né? Uma das habilidades que podem ser aprendidas e que um sofista especialista pode ensinar é a arte de fortalecer a afirmação mais fraca. Uma arte indispensável para o sucesso em debates públicos e litígios, aquela arte perigosa que hoje chamamos de sofística e que, nas mãos de um virtuoso, pode frequentemente garantir a vitória da injustiça. É interessante que ele fala pode frequentemente, né? Ela pode garantir a vitória da injustiça, porque também, se você pensar bem, aquilo tem coisas que a maioria das pessoas aceita como verdadeiro, mas é mentira, né? Então, e aí você teria que defender a parte mais fraca, né? Eu não sei exatamente, porque o termo sofística, dialética, retórica, eles são termos que são bastante confusos, assim, no nosso uso em geral, mas a sofística seria, eu entendo que seria você usar argumentos falsos, né? O que não é exatamente o que está sendo dito aqui, porque você está defendendo uma ideia que as pessoas acham que é falsa, mas você não está necessariamente usando argumentos falsos, né? Estou tentando ser um pouco bonzinho com Protágoras e sofistas, né? E depois eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas no final, mas é bom. E o que é interessante é que Protágoras não parece ter promovido ideias revolucionárias em política e ética, porque a gente pensa ele foi acusado de ser, basicamente, assim, de não ser religioso, né? De não respeitar os deuses, ser, digamos assim, um ateu. Mas isso geralmente era quando você tinha algum inimigo, ele usava essa lei para te atacar, né? Porque também o pessoal já não respeitava muito os deuses na época, então quando você tinha algum pretexto para atacar a pessoa, você usava isso, né? Mas ele não saiu defendendo ideias extravagantes assim em ética, em política, porque se você pensar bem, esse relativismo, né? Você chega assim na ideia de que aquilo que a maioria quer é melhor, né? Então você não vai também fugir muito do que a maioria acha, né? Então é interessante, né? Porque não é como se esse relativismo tivesse gerado alguma ideia absurda, assim, né? Então, como os sofistas se propunham a formar aspirantes a uma carreira política, eram considerados especialistas em ciência política. E não é surpreendente encontrar Protágoras escolhido por Péricles para elaborar uma constituição para a colônia fundada em Turi, sob os auspícios de Atenas. Então, eles eram tidos como sábios, na verdade, né? Porque eu entendo que sofista, né, vem de Sofia, sabedoria, então eles eram os sábios, né? Atenas estava se tornando o centro intelectual da Grécia, superando a Sicília em comércio de livros. Ela atraía pensadores das periferias e por isso a maioria dos sofistas é conectado com Atenas. Então, o Protágoras, ele é Abdera, alguma outra cidade, né? Mas todo mundo vai lá para Atenas ensinar, né? E ganhar dinheiro em Atenas, se tornar famoso em Atenas. Então, um outro sofista que ele comenta é Pródico. Pródico era um homem pessimista que sustentava que as coisas ruins da vida dos homens são mais numerosas do que as boas. Especializou-se no estudo da dicção e escreveu um tratado sobre sinônimos, mas o fato de ter ensinado cosmologia em Atenas e alguma teoria sobre a origem do mundo é evidente a partir de uma peça de Aristófanes. Aristófanes está sempre falando e comentando, às vezes tirando sarro, porque toda essa galera, sofistas, eh, filósofos, né, os socráticos, para a maioria das pessoas eram uns caras meio estranhos assim, né? Que o pessoal da comédia fazia essas comentava, né, sobre as pessoas, o que estava acontecendo ali na Ática, né, que era uma região pequena, né? Todo mundo meio que se conhecia, digamos assim, né? Era como se fosse uma cidade pequena, né? Então, volta e meia você tem peças. Eu não coloquei aqui, mas tem uma sobre Gorgias, tem uma sobre Protágoras, né? O Sócrates vai ser personagem das nuvens, né? Que é uma outra peça de teatro. Então, todos os sofistas eram versáteis e podiam ensinar quase qualquer assunto, mas talvez o mais versátil de todos fosse o quarto dos grandes sofistas de fama panhelênica, que foi Hípias de Elis. Então, outro cara que é de uma outra cidade, né, e foi para Atenas, provavelmente, né? Foi justamente na sua versatilidade que ele se orgulhava especialmente. Certamente se destacou nas variedades de suas realizações. Orgulhava-se de ser autossuficiente e podia fazer todas as suas próprias roupas, né? Então, um cara que
autossuficiente, né? Acompanhava as pesquisas matemáticas, trabalhava nos problemas clássicos de encontrar construções geométricas, ele foi inventando algumas coisas de matemática, né? Trabalhou também em estudos antiquários, compilando uma lista cronológica dos vencedores dos Jogos Olímpicos, né? E assim lançou as bases para o posterior sistema grego de datar por Olimpíadas. Então, um cara que teve algumas realizações importantes, né? É isso, galera. Eu não coloquei muita coisa. Eu acho que muitos de vocês conhecem o canal do Aldrin, né? E o nome é canal do Aldrin, né? Não é canal de um cara chamado Aldrin. É que o nome dele é Aldrin, né? E o nome do canal dele é canal do Aldrin. E ele tá lendo toda a história da filosofia do Giovanni Reale, né? Ele tá meio que ali na Renascença, eu acho. Mas lá você tem uma parte muito boa sobre os sofistas, né? Ele entra em algum pouco mais de detalhe, ele fala dos sofistas erísticos, que eram os caras que realmente assim eles estavam tentando enganar, não enganar, mas eles usavam qualquer argumento, por mais fraco que fosse assim, para fazer a pessoa cair numa contradição. Então ele fala assim, tem um exemplo do Sócrates discutindo com eles, né? E o Sócrates tinha um cara, tinha um meio-irmão, né? Então o sofista lá pergunta pro Sócrates, tal cara é seu irmão? E ele fala, bom, a gente tem... Não, nós temos pais diferentes, né? Mas somos filhos da mesma mãe. Então, e ele fala, então ele é seu irmão e não é seu irmão. Porque os sofistas estão o tempo todo querendo usar algum truque para falar que fazer você se contradizer, né? Então tem um exemplo que o Aristóteles dá nas refutações dos sofistas que a gente falou na nosso estudo de lógica, né? Que eles falavam assim, você conhece tal pessoa? Né? Imagina que você conheça, né? Você fala, eu você conhece o Rui? Conheço. Aí você conhece aquele cara que tá vindo ali? Aí você olha e fala, não sei quem é aquele cara ali. Não, aquele cara é o Rui. Então, como que você conhece o Rui e não conhece o Rui, né? Então, tipo, eles fazem esses argumentozinhos assim, que às vezes são meio simples, mas o objetivo é humilhar a pessoa, tipo, pegar num truque de palavra ali, né? Então, algo desonesto, assim. E no canal do Aldrin ele entra mais em detalhes, assim. São uma meia dúzia de vídeos, assim. Até também ele menciona como, por exemplo, Sócrates respeitava Protágoras e acho que Górgias, né? Então ele fala que ele foi ler o diálogo Protágoras de Platão, né? Em que Sócrates conversa com Protágoras, ele falou, ele pensou assim, Sócrates vai chegar lá, mó xingando o Protágoras, humilhando ele, e ele não, ele trata o Protágoras com um certo respeito, né? Porque nem todos os sofistas eram assim, né? Eram ruins, assim, né? Teve alguns ali que acabaram dando uma má fama pro grupo inteiro, né? Mas como a gente viu, na verdade, alguns sofistas eram até bastante respeitados, né? Eram muito bem pagos como professores e foram chamados para escrever a constituição de uma certa cidade, essa coisa toda. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Lembre-se aí de se inscrever, compartilhar e se puder ajudar a gente no Tipa.ai, eu agradeço. Valeu.